Após irem parar no meio de uma cidade fantasma e ficarem presos em uma van quebrada, um grupo de turistas é cercado por animais e zumbis radioativos e precisam encontrar uma maneira de fugir daquele covil de monstros. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React e hoje nós recapitularemos a história do filme Chernobyl, Sinta a Radiação, de 2012, então preparem-se, é hora do recap. Durante suas férias de verão, um grupo de jovens viajam pelos países mais famosos do mundo e após visitar diversas atrações turísticas, eles partem em direção à Ucrânia, indo até a cidade de Kiev. Chegando lá, eles se encontram com seu amigo Paul, que oferece seu apartamento para que os jovens possam descansar antes de continuar os seus passeios. Após guardarem suas bagagens, Chris revela ao seu irmão que pretende pedir a sua namorada Natalie em casamento assim que concluírem sua viagem na cidade de Moscou. Ao ouvir a notícia, Paul se sente extremamente feliz e conta que está muito orgulhoso do seu amigo. Durante a conversa, o rapaz pergunta se Amanda, a amiga de Natalie, possui um namorado, porém Chris ordena que ele não fale sobre isso em momento nenhum, já que a garota acabou de sair de um relacionamento amoroso. No dia seguinte, o grupo se encontra em uma cafeteria da cidade e Paul conta que antes que partam em direção a Moscou, eles deveriam realizar um turismo radical. O rapaz sugere que o grupo vá até a cidade de Pripyat, onde irão se encontrar com seu amigo Yuri, que é um guia turístico e poderá auxiliá-los em uma viagem até Chernobyl, para que possam conhecer as usinas nucleares que foram abandonadas. Apesar da desaprovação de Chris, Paul insiste na ideia e conta que graças aos acidentes nucleares ocorridos por lá, todos deixaram suas casas em menos de 24 horas, fazendo com que o local se tornasse uma cidade fantasma. Animadas para conhecer o lugar misterioso, as jovens concordam com o rapaz, sendo assim, Chris não tem outra opção a não ser acompanhar o grupo. Ao chegarem na loja de Yuri, o homem revela que é um ex-militar das forças especiais e que já realizou centenas de viagens até a cidade de Chernobyl. Nesse momento, dois aventureiros chamados Michael e Zoe aparecem no local e contam que também fazem parte do grupo que irá viajar até a cidade radioativa. Com isso, os aventureiros se unem na van e partem em direção a Chernobyl. Enquanto dirige, Yuri conta como os acidentes ocorreram e explica que graças a uma desestabilização repentina, o reator número 4 causou uma enorme explosão que vaporizou grande parte da usina. Após passarem pela cidade de Pripyat, o grupo é interceptado em uma das fronteiras militares, e Yuri pede que os jovens fiquem em silêncio enquanto ele tenta conversar com os soldados. Ao retornar para o veículo, o homem revela que o local está sob manutenção, e por esse motivo eles não estão permitidos a entrar. Apesar disso, Paul ordena que Yuri arranje uma forma de levá-los até a cidade, já que o veterano prometeu que cuidaria de tudo para que o grupo pudesse conhecer Chernobyl. Sendo assim, o homem decide levá-los pela estrada da floresta e conta que os turistas terão a cidade de Pripyat reservada apenas para eles. Em meio à floresta densa, eles param em frente a um pequeno lago e Yuri pede que o grupo desça do veículo para que possa mostrar algo bizarro a eles. Utilizando sua faca, o homem afasta algumas folhas pelo chão e os jovens se deparam com a carcaça de um peixe bizarro na beira do rio. Quando estavam prestes a se aproximar do animal, ele acaba se movendo, o que assusta todos os turistas que decidem retornar para a van. Algum tempo depois, o grupo finalmente chega na cidade de Chernobyl e após utilizar o seu contador Geiger para garantir que os níveis de radiação estão controlados, Yuri afirma que estão seguros e guia os jovens pelo local. Ao fim da expedição, os aventureiros já exploraram diversos lugares que foram abandonados e o veterano conta que possui mais um local que deseja mostrar a eles. Nesse momento, Yuri leva o grupo até um dos edifícios destruídos e após passarem pelos restos de um animal que foi eliminado pela radiação, eles entram no prédio. Enquanto o restante dos jovens apreciava o local, Michael pega um dos objetos do apartamento e é alertado por Yuri, que ordena que o rapaz largue o objeto imediatamente. O veterano explica que há alguns anos, diversos criminosos vinham até Chernobyl para saquearem os edifícios, com o objetivo de vender aqueles pertences no mercado ilegal. Entretanto, todos aqueles que compravam estes objetos acabavam falecendo pouco tempo depois, devido à exposição frequente aos itens que foram totalmente contaminados pela radiação. Logo em seguida, o homem vai até a sacada e mostra o reator que causou todo o desastre nuclear, dizendo que apenas é possível entrar naquele lugar vestindo um traje
traje anti-radiação. Impressionados, os jovens decidem tirar algumas fotos na varanda, e enquanto aguardava os seus clientes, Yuri vai até um dos cômodos. E ao olhar para o chão, ele percebe que os níveis de radiação estão ficando cada vez mais agressivos. Sendo assim, ele pede que todos o acompanhem até a saída, pois está na hora de ir embora. Porém, nesse momento, eles escutam barulhos vindos do corredor e decidem averiguar o que está acontecendo. Ao chegarem na origem do barulho, Yuri se separa do grupo para checar as escadas. E após alguns segundos, um urso gigante aparece e, por estar assustado, ele sai correndo pelo prédio, quase atropelando Paul e Amanda. Percebendo que a situação está começando a ficar perigosa, o veterano ordena que todos saiam dali e juntos os aventureiros retornam para a van. Nesse momento, o grupo percebe que o veículo não está ligando e, ao inspecionar o motor, Yuri percebe que os fios foram completamente destruídos. Assim que percebem que estão presos, os jovens começam a entrar em desespero e, para que sejam resgatados dali, o guia turístico utiliza o seu rádio militar para que possa se comunicar com os guardas da fronteira. Entretanto, ele não recebe nenhuma resposta dos soldados. Algumas horas se passam e, mesmo após escurecer, o grupo continua preso na cidade radioativa. Enquanto discutem sobre como poderiam ir embora de Chernobyl, os turistas começam a ouvir diversos gritos e concluem que mais pessoas possam estar vagando pela cidade. Porém, o veterano conta que isso é impossível, já que a entrada principal está bloqueada pelos militares. Preocupado com o que pode estar se aproximando dos aventureiros, Yuri pega sua arma e pede que os jovens permaneçam em silêncio no veículo. Acreditando que o homem estará em perigo caso ande sozinho por aí, Chris deixa a van e começa a acompanhá-lo. Repentinamente, o grupo escuta um tiroteio na floresta e, para que possa proteger o seu irmão, Paul corre em disparada na direção da dupla. Após alguns segundos, o rapaz retorna para a van ao lado de Chris, que está com graves ferimentos em sua perna. Assim que fecham a porta, Chris revela que Yuri foi eliminado e, nesse momento, o veículo é cercado por diversos cachorros dementes que tentam atacar os jovens furiosamente. Utilizando uma ferramenta metálica, Michael espanta os animais encapetados do local e, logo em seguida, os sobreviventes tentam estabilizar os ferimentos do rapaz, que está perdendo grandes quantidades de sangue. Devido ao tempo que as luzes ficaram ligadas, a bateria da van começa a falhar, fazendo com que o grupo fique no escuro completo. Enquanto tentam iluminar o interior do veículo, Natalie e Paul realizam um torniquete em Chris, que está com uma fratura grave em sua perna. Ao mesmo tempo, algo bate na lataria da van e, para que não sejam notados, os jovens desligam as lanternas e se mantêm em silêncio. No dia seguinte, Chris está ficando cada vez mais debilitado e, ao perceberem que não serão resgatados caso fiquem parados ali, os sobreviventes decidem pegar o rádio reserva para sair em busca de Yuri, enquanto Natalie cuida do seu namorado no veículo. Durante a busca, eles tentam novamente contactar o homem com walkie-talkie, porém, ao fazer isso, Paul escuta o retorno de sua voz a poucos metros de distância. Ao se aproximar, o trio encontra o rádio de Yuri jogado no chão e decide entrar no edifício, pois sabem que ele pode estar vivo. Sendo assim, eles seguem o rastro de sangue deixado pelo guia, e Amanda afirma que eles deveriam retornar para a van e ir embora. Entretanto, Michael conta que mesmo que Yuri não esteja mais vivo, eles ainda podem encontrar a sua arma, o que trará muito mais segurança ao grupo. Após alguns minutos de busca, o trio finalmente encontra o veterano, mas já é tarde demais, pois ele foi destruído, restando apenas a carcaça de seu corpo. Repentinamente, eles avistam uma silhueta se aproximando da porta e decidem procurar pela arma de Yuri, porém apenas encontram o pente de munição e o seu contador Geiger. Percebendo que a ameaça está cada vez mais próxima, os homens saem correndo, abandonando Amanda, que se esconde atrás de uma das mesas. Com isso, uma presença humanoide invade o local, e ao notar que não terá muito tempo até que seja encontrada, a mulher decide se esgueirar até a saída, enquanto o monstrengo está distraído com o corpo de Yuri. Nesse momento, Amanda encontra a arma do homem caído
caída no chão, e após pegar o objeto ela corre em direção à saída, sendo perseguida pela criatura. Assim que a mulher escapa, Michael segura a porta, permitindo que Paul atire diversas vezes através dela, espantando o invasor. Logo em seguida, o trio corre pelo prédio, e após quebrarem uma das telas de vidro, eles fogem do local. Quando chegam no veículo, Paul afirma que eles devem ir embora imediatamente, porém Chris não consegue mais andar, e por esse motivo ele pede que o seu irmão vá procurar ajuda, já que é o único que sabe falar a língua daquele país. Paul afirma que apesar da viagem durar algumas horas, eles tentarão voltar antes do anoitecer, e deixa sua arma com Chris para que possam se proteger caso algo aconteça. Durante a discussão, Amanda observa as fotos que tirou com sua câmera, quando de repente ela percebe que uma criatura estava vagando pelos edifícios durante o dia. Mas para que não assustasse ainda mais o grupo, ela decide ficar em silêncio. Sendo assim, Natalie fica na van ao lado de seu namorado, enquanto o restante do grupo parte em direção à fronteira. No meio do caminho, eles se deparam com uma matilha de cães selvagens e decidem contornar a estrada pela floresta. Após alguns minutos de viagem, Paul escuta o seu contador Geiger apitando, o que significa que a radiação está aumentando cada vez mais. Logo depois, Amanda avista um ferro velho abandonado e o grupo começa a procurar por peças que estejam funcionando, pois assim poderão consertar a van. Ao longo da investigação, os sobreviventes se deparam com um ônibus repleto de buracos de tiros e ao entrarem no veículo, eles encontram centenas de munições espalhadas pelo chão, o que indica que deve ter uma arma escondida ali dentro. Mesmo após encontrarem a arma, Paul percebe que ela não está mais funcionando, sendo assim eles deixam o ônibus. Do lado de fora, Michael e Zoe se deparam com uma van idêntica de Yuri, e após vasculharem as peças, eles encontram o mesmo componente que foi destruído no veículo militar, e decidem voltar para Chris e Natalie. Enquanto utilizam um rádio para informar ao restante do grupo que estavam prestes a ir embora, os sobreviventes enxergam os cães raivosos se aproximando e fogem desesperados. Durante a fuga, eles são forçados a atravessar um pequeno lago radioativo, porém graças ao seu desespero, Zoe acaba se desequilibrando e cai na água. Tentando salvar a sua namorada, Michael se joga no rio e consegue auxiliar a mulher para que ela volte para a ponte. Entretanto, o rapaz sente algo atacando seu corpo e fica impossibilitado de nadar até a terra firme. Rapidamente, o trio se une para puxar Michael até o solo, e ao notarem que o homem possuía arranhões profundos em sua perna, eles o auxiliam para que possam prosseguir a viagem e fugir dali o quanto antes. No caminho de volta, a noite cai mais uma vez, e no meio do percurso, Paul revela que várias lendas urbanas costumam circular pela região ao redor de Chernobyl, onde as pessoas contam que a cidade nunca esteve vazia, pois é habitada por criaturas radioativas desde que o acidente aconteceu. Revoltado por seu amigo não ter comentado nada sobre isso anteriormente, Michael o repreende, dando início a uma discussão no meio da estrada, que permite que uma criatura caminhe em volta do grupo sem que eles nem mesmo percebam. Logo depois, Amanda afirma que eles não podem mais perder tempo com desentendimentos, pois Chris e Natalie podem estar em perigo. Ao chegarem no local, eles percebem que a van desapareceu e decidem seguir os rastros deixados pelos pneus. Alguns metros dali, eles encontram um automóvel completamente destruído e ao vasculharem os restos deixados após o acidente, Zoe encontra o celular do casal, que gravou um vídeo pouco antes de serem atacados. Na gravação, Chris revela para sua namorada que estava prestes a pedi-la em casamento, porém Natalie o interrompe, dizendo que tem certeza de que sairão vivos de lá e irão concluir as suas férias, assim como haviam planejado. Repentinamente, o casal é atacado por uma criatura extremamente poderosa, que consegue derrubar o veículo e capturar os dois, sendo apenas possível ouvir os gritos de Chris e Natalie enquanto eles são eliminados. Apavorado por ter presenciado o falecimento do seu próprio irmão, Paul fica completamente enlouquecido e começa a gritar em desespero. Graças a todo o barulho causado pelo rapaz, diversos gritos ecoam pelo local e o grupo decide seguir os rastros
litros de sangue para que possam tentar resgatar Chris. Após entrar em um dos edifícios, os sobreviventes caminham pela área em busca do rapaz, mas sem sucesso, e tentando impedir que mais membros sejam eliminados pelos monstrengos, eles decidem deixar o prédio. Nesse momento, os jovens escutam grunhidos vindos da escuridão, e ao iluminarem na direção do barulho, eles se deparam com uma criatura bizarra e fogem apavorados. Assim que estão prestes a deixar o local, o grupo se encontra com Natalie, que está em choque vagando pelos corredores, e após resgatá-la, eles deixam o prédio. Ao mesmo tempo, Michael consegue pegar o mapa da região e tenta analisar as rotas de fuga, enquanto Paul e Amanda tentam acalmar Natalie. Observando as estradas, o homem nota que há uma outra fronteira naquela cidade, o que significa que eles podem tentar chegar até lá para finalmente escapar de Chernobyl. Se sentindo arrasado por ter perdido seu irmão mais novo, Paul ordena que o grupo volte para as construções e o ajudem a trazer Chris de volta. Tentando acalmá-lo, Amanda impede que o rapaz retorne ao prédio e conta que assim que possam contatar as autoridades, eles trarão ajuda o suficiente para resgatarem o seu irmão. Apesar de estar extremamente preocupado, Paul concorda com a ideia e juntos os sobreviventes partem em direção à fronteira. No meio do caminho, Natalie acaba perdendo suas forças e se senta no chão para que possa descansar. Porém, nesse momento, o grupo se depara com uma pequena garota os observando e decide se aproximar dela. O que eles não sabem é que a pequena não passa de uma distração, e assim que estão longe o suficiente, outra criatura captura Natalie, que é rapidamente arrastada para longe. Mesmo após correrem a toda velocidade atrás de sua amiga, os sobreviventes não conseguem avistá-la. Sendo assim, eles entram em um dos edifícios à procura de Natalie, porém a única coisa que os jovens encontram são os restos de um dos militares da região. Ao saírem do local, o grupo se depara com uma horda de zumbis radioativos e saem correndo desesperados, dando início a uma perseguição. Rapidamente, o quarteto foge pela cidade e após entrar em um dos prédios, eles tentam utilizar as mobílias para bloquear a porta. Mesmo assim, a horda de monstros não desiste e encontram outra rota para que possam continuar perseguindo os sobreviventes. Logo em seguida, eles se deparam com um refúgio subterrâneo e quando tentam fechar a porta, Michael acaba sendo agarrado pelas criaturas, sendo eliminado no mesmo instante. Ao presenciar o falecimento do seu amado, Zoe fica extremamente abalada, porém Amanda a acalma e auxilia sua amiga a continuar fugindo. Após correrem por alguns minutos, eles chegam até um laboratório abandonado e apesar de estarem se sentindo cada vez mais afetados pela radiação, o grupo se mantém firme e segue pelo local. Enquanto tentavam encontrar uma forma de sair dali, os sobreviventes encontram uma despensa repleta de objetos pessoais e concluem que aqueles itens devem pertencer às cobaias que viviam dentro do laboratório. Nesse momento, Paul se depara com o anel de noivado de Chris e chama pelo seu irmão. Entretanto, isso só torna a situação ainda pior, já que a voz do rapaz faz com que mais criaturas apareçam no refúgio e os jovens sejam obrigados a sair correndo mais uma vez. Para que possam alcançar a saída, eles utilizam uma das escadas que levam até o andar superior. Porém, nesse momento, Zoe tem sua perna agarrada pelas criaturas. Por mais que tentassem segurar a garota, ela acaba sendo puxada para baixo, se tornando mais uma vítima dos zumbis radioativos. Atordoados com as eliminações em cadeia que estão presenciando, Paul e Amanda ficam cada vez mais apavorados e não conseguem fazer mais nada a não ser fugir daquele lugar. No meio do caminho, a dupla chega até uma sala de controle onde o rapaz fica desesperado, afirmando que é o culpado pelo falecimento de todos os integrantes do grupo. Ao ouvir isso, Amanda vai até o seu amigo e tenta confortá-lo, dizendo que a partir de agora o que devem priorizar acima de tudo é que eles escapem da cidade com vida. Caso contrário, o sacrifício de todos terá sido em vão. Enquanto seguiam pelos corredores, os sobreviventes sentem-se
seus olhos e pele queimando. E ao checar o contador, Paul descobre que os níveis de radiação estão extremamente altos. Sendo assim, eles precisam sair de Chernobyl o mais rápido possível. Do lado de fora, eles avistam o corpo de Natalie caído no chão e se aproximam para checar se a mulher ainda está viva, porém já é tarde demais, pois ela já foi finalizada pelos monstros encapetados. Apesar de não estarem mais suportando todo aquele caos, a dupla dá continuidade à sua fuga, porém assim que avistam a saída, eles notam que várias criaturas estão circulando pelo local, impedindo que eles escapem. Repentinamente eles são atacados pelas costas, sendo derrubados pelos monstrengos, porém Amanda consegue agarrar uma barra de ferro e utilizá-la como arma, nocauteando os inimigos. Com a ameaça neutralizada, os sobreviventes saem correndo em direção à saída da cidade, e Paul revela que graças às queimaduras de radiação em seus olhos, ele já não está mais enxergando. De repente, a dupla é encontrada por um esquadrão militar, e ao notarem as marcas de alta exposição em seus rostos, os soldados apontam suas armas na direção dos jovens. Apesar disso, Paul não consegue compreender o que está acontecendo, e chega cada vez mais perto dos combatentes, implorando que os levem embora o quanto antes. Por não obedecer às ordens dos soldados, o rapaz acaba sendo eliminado pelo esquadrão, e ao presenciar aquela cena assustadora, Amanda fica desolada e se deita ao lado do corpo de Paul. Logo em seguida, a mulher é capturada pelos militares, e para que possam amenizar os danos da radiação, eles colocam a jovem em uma ambulância que a leva para o hospital em poucos minutos. Durante todo o trajeto, Amanda implora que os seus ferimentos sejam tratados, pois não consegue sentir mais nada, além de fortes dores em sua pele, que está extremamente afetada pelas queimaduras. Enquanto levam as mulheres para um dos quartos do hospital, o médico revela que o que eles fizeram foi extremamente perigoso, já que passaram diversas horas ao lado do reator número 4, além de não estarem utilizando nenhum traje de proteção. O problema é que tudo aquilo não passava de uma mentira, e após ser levada até um corredor macabro, a sobrevivente é abandonada pelos doutores e trancafiada em uma das salas que está completamente escura. Assim que olha ao redor, Amanda percebe que não está sozinha naquele local, e em poucos segundos, dezenas de zumbis radioativos partem pra cima dela. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam se estivessem presos na cidade de Chernobyl? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!